Trouxemos a médica geriatra Andressa Vieira, que vai explicar como a gente pode prevenir e evitar gravidade de quedas entre idosos. Por quê, gente? Segundo informações dela mesma, e ela que vai poder nos informar melhor, nos últimos tempos, muitas quedas. Por que será que isso está acontecendo? E assim, se você tem um piso, não quer dizer que você não tenha que ter, mas hoje dá para se adaptar muita coisa. Dá para você ter vários tipos de tapetes diferenciados. Você tem que entender, se eu vou usar um tipo de piso, qual é o tipo de tapete que eu vou ter que colocar nesse piso? Você não pode sair comprando tudo que você vê e que você acha interessante ou bonitinho. Você tem que parar para pensar, quem é que eu tenho em casa? Ou eu mesma? Porque a doutora está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, doutora? Bem, seja bem-vinda ao nosso Muito programa. Obrigada. Doutora, essa história de quedas, a gente fala de idosos. Porém, eu tenho algumas amigas que estão na faixa dos seus 45 anos, 50 anos, que estão levando quedas constantemente. Então, isso é um alerta para a terceira idade, porém, um alerta para você já começar a ter um certo cuidado. Porque a queda, ela pode acontecer com qualquer um. Sim. Mas quando o assunto é uma pessoa da terceira idade, o cuidado é triplicado, né? Sim, eu sempre explico, né? Porque a maioria das pessoas pensam que as quedas são eventos normais de acontecer, né? Com o envelhecimento. É claro que todas as pessoas podem cair, nós todos estamos, né, suscetíveis, mas sem dúvidas a terceira idade é realmente a população que está mais suscetível. E a população em que o risco também é maior de complicações, né? Então hoje a gente vê que as quedas representam de fato, né, um problema de saúde pública. E, infelizmente, né, é a sexta causa de morte para idosos. Nossa. Né, de mortes acidentais. Então, é um tema que a gente precisa conversar, que a gente precisa alertar, porque essa orientação que a gente faz para a população, ela representa até 10% de diminuição do risco, né, dessas pessoas estarem caindo. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz, mas é um trabalho que alerta, porque muitas vezes, né, as pessoas não se atentam. E, de fato, pode acontecer com qualquer pessoa, mas acaba que o idoso é aquele indivíduo que vai estar mais, né, predisposto a estar caindo. Doutora, esta semana aconteceu um episódio num local que eu estava e que eu senti que, no momento que a pessoa foi subir, faltou forças nas pernas e ela caiu. Com o peso dela, muita gente segurando, eu fiquei imaginando que poderia trazer um problema muito maior na hora de segurar o braço, na hora de segurar ela com aquela força toda que ela estava, aquele peso todo que ela estava, e ao mesmo tempo não era piso escorregadio, era piso com carpete, porém vem a história que você fala de que a pessoa da terceira idade, ela tem várias situações no corpo dela que já não estão mais como era quando ela era mais jovem. Exato. Ela já não tem aquele fortalecimento, os ossos podem estar frágeis. E aí vem esse cuidado, primeiro esse cuidado, analisar como está a situação daquela pessoa da terceira idade, né? Eu acho que isso chama logo a atenção, né? Exato, é até um dado assim na consulta geriátrica que a gente faz muito de forma ativa, porque a maior parte, né, das quedas muitas vezes pode até tirar essa imagem. Pronto. Muitas vezes, né, as quedas são negligenciadas, então às vezes o idoso pensa que não foi nada, né, e acaba não falando, ele teve uma queda, mas ele não comenta com ninguém, ele esconde do restante, né, dos familiares. E aí é uma coisa ativa que a gente sempre busca nas consultas. Então, você está caindo, apresentou alguma queda no último ano, isso é um dado que a gente sempre procura. Porque a gente vai fazer justamente, Vanusa, essa análise, né, para saber o que de fato, né, aconteceu antes da queda, saber de fato o que aconteceu durante a queda e o depois da queda. Porque tem isso que você falou, tem os fatores que são intrínsecos, né? Ou seja, são aqueles fatores próprios do indivíduo. Às vezes é uma redução da força muscular, às vezes é uma redução da acuidade, né, visual, então ele não está enxergando tão bem. Mas tem também esses fatores extrínsecos, que são os fatores ambientais, que eu acho que hoje é o que talvez a gente vai mais frisar, do que a pessoa pode fazer, né, no seu domicílio, que pode evitar com que ela caia. Essa questão dos fatores intrínsecos é uma análise que a gente faz em consulta mesmo. Quais são os tipos de quedas? Então, assim, a maior parte das quedas, né, acontecem em mulheres e são quedas que acontecem no domicílio. Então, acho que a maioria das pessoas pensam que acontece, né, na rua, mas na verdade a maior parte das quedas acontece em domicílio. São quedas que na maior parte das vezes não são graves, por isso que a maioria
acaba desvalorizando. Mas a queda sempre representa um sinal de que algo não está normal. É um sinal de alerta para o idoso, porque às vezes pode representar o início de uma fragilidade, que é também uma doença no idoso, sim, pode representar o início de uma perda de massa muscular mais acelerada. Então, sempre é um alerta que a gente faz. Tem algo que está anormal para esse idoso estar caindo. Doutora, certo? Você nos trouxe uma informação seríssima, que nos últimos tempos muitos pacientes, têm lhe buscado, lhe procurado, sim, relacionado a quedas, que foi algo que chamou sua atenção, sim, né? E ainda mais assim, nesses tempos chuvosos, sim, que a gente sabe que é um risco a mais. Então, assim, todo mundo tem que estar atento, de fato, como que está o piso da sua casa, né? Organizar a casa, não pode ter muita coisa no meio da casa, fios, às vezes aqueles brinquedos, tem crianças também na casa, tem essa questão da adaptação do seu ambiente, então todos nós estamos envelhecendo a todo momento, né? E a gente muitas vezes não se prepara para esse momento, pensa que de fato vai acontecer de um dia para o outro, né? Só que é algo que a gente vai se preparando progressivamente. Então, assim, em casa a gente precisa, né, já ir adaptando. A questão do tapete, como você falou, não é comprar aquele tapete bonitinho que gostou, tem que ser um tapete adequado, de preferência antiderrapante, aqueles borrachudos que grudam, né, no chão. A questão da adaptação ao banheiro, né, das barras de apoio, né, da altura do vaso sanitário. Isso também influencia, né? Isso influencia. Os sapatos que vocês usam, né? Então, tudo isso vai influenciar para, às vezes, aumentar esse risco de queda. E tem acontecido de fato, né? A maior parte das quedas, e tem aumentado essa incidência nesses últimos tempos. Dentro de casa, quais seriam as dicas relacionadas a poder? Eu sei que você já trouxe essas dicas maravilhosas, mas assim, nessas consultas, o que você percebeu que tem trazido mais quedas, doutora? Às vezes pode parecer um pequeno detalhe, mas assim, a questão do calçado é algo que sempre está errado nas consultas, né? Então, eles vêm às vezes com aquelas havaianinhas japonesas, né? Que não são seguras, ou às vezes aquela sandália que é bonita, mas que de fato não é segura. Então, o que é que a gente orienta? Tem que ser uma sandália, né, que dê uma sustentação na parte da frente do pé, assim como também atrás. Então, ela tem que ter uma sustentação. E a sola também do sapato tem que ser antiderrapante, certo? Então, a maior parte das vezes são esses detalhes. A questão dos sapatos, muitas vezes também os idosos chegam com instrumentos de auxílio, tipo bengala, andador, de forma totalmente errônea. Então, assim, eles compram a bengala da conta deles, né? Sendo que, de fato, é algo que tem que ser orientado, a gente regula a altura da bengala, isso a gente ensina a usar esse instrumento. Então, é algo que você não pode só, né, ir atrás de uma bengala, achar que seu pai está precisando ou seu avô e comprar, assim, avulso. É algo que tem que ser analisado, certo? E aí a gente vai olhar também essa outra parte. Às vezes, ele está há muito tempo sem frequentar o oftalmologista, às vezes aquele idoso que é muito inativo, tem doenças próprias, né, que aumentam também esse risco da queda, como a epilepsia, né, a demência, isso aumenta também o risco Parkinson, que é uma doença que dá muita instabilidade, né, de marcha, de postura. E aí a gente vai fazer toda essa análise. Mas a maior parte, assim, o pequeno detalhe, eu diria assim que seria a questão do sapato, que geralmente está errado. Olha, presta atenção. A partir do momento que você sabe que você já tem uma pessoa que passou dos seus 60 anos, algumas coisas a gente vai ter que adaptar. Sim. Vai ter que começar a transformar. Você mesmo já vai ter que ter essa consciência de que algo tem que começar a mudar. Sim. Né? Já começa com essa questão aí de brinquedos e objetos espalhados na casa. Eu achei muito interessante quando a doutora falou do não enxergar bem. Sim. Porque isso é um fato. Exato. E às vezes essa questão da demência ou até mesmo do mal de Alzheimer, às vezes você pensa que viu algo ou pensa que não viu e de repente existe. Sim. Ou não existe. E nesse momento, quando você vai passar, você pensa que ali tem um objeto, ou você pode realmente não estar vendo esse objeto. Sim. E aí levar essa queda. É por isso que a gente sempre orienta, assim, deixar no meio da noite. Geralmente o idoso acaba acordando no meio da noite, né? Para suas necessidades fisiológicas. Então, a gente orienta sempre deixar uma luzinha ligada, né? Não deixar totalmente no escuro, porque às vezes pode acontecer isso. Já tem uma redução da acuidade visual e aí acaba se atrapalhando e isso levando à queda, né? Então, a gente sempre orienta deixar essa luzinha no meio da noite, ali do banheiro, ligada para nortear melhor.
Doutora, aquelas pessoas, eu quero ter um piso diferenciado na minha casa. É interessante a pessoa observar os lugares que provavelmente aquele idoso passa e de repente fazer um corredor adaptado, diferenciado? Sim, a gente assim sempre contraindica esses pisos que são muito assim encerados, porque isso acaba aumentando o risco para queda. Mas tem que avaliar realmente qual o piso melhor e se tiver colocar fitas ou realmente esses tapetes antiderrapantes, não esquecer dos corrimões, né? Botar nas paredes, isso também é interessante. E ter cuidado com os desníveis, né? Que isso também acaba atrapalhando ou, na verdade, até facilitando para esse idoso cair mais. Bom, o importante é que a gente tem que ter consciência que tudo é uma fase. Exato. E que nós vamos passar todos por ela se chegarmos até a terceira idade. Sim. Então, as pessoas devem ter essa consciência de adaptar realmente o ambiente, ter cuidado com o seu idoso e observar esses detalhes. Observa o que o seu idoso, o que a pessoa que mora com você está usando em termos de calçados, né? Vai essa dica aí. Sim, né? Dica Usar de sapatos que possam realmente deixar aquele idoso, aquela idosa mais segura, principalmente as mulheres, né? Sim. Porque todo dia aparece uma novidade Sim. e acaba que a gente vai usando calçados que não são interessantes. Doutora, verdade. eu quero agradecer pela sua presença. Faltou Muito alguma obrigada. dica que a gente pudesse passar para quem está em casa? Acho que não. Né? Acho que não, assim, se você identificou, né, que o idoso está caindo, acho que é procurar o geriatra, né? Ele vai fazer essa análise de fato, o que pode ter levado à queda e diminuir essa incidência para o idoso não estar caindo, que a gente sabe que a queda no idoso, principalmente se é uma queda mais grave, acaba sendo uma tragédia, né? E aumentando o risco de morte, daquele idoso incapacitado, ele fragilizar. Então é algo que a gente sempre busca evitar para o idoso não cair. Tá certo. Quero agradecer pela presença da doutora Andressa Vieira. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Tá bom? Vai aparecer na telinha aí o Instagram dela. Quem quiser entrar em contato com você... Então, eu estou atendendo no Espaço Felicitar e também no Hope House Senior.